No vídeo anterior, eu falei sobre a camada inconsciente por trás da crise financeira do empresário. Hoje eu vou te mostrar os 4 padrões que mais aparecem e você vai se reconhecer em pelo menos um deles. Não existe aqui um padrão certo ou errado. O que existe é o que é verdadeiro para você. E aquilo que pode ser nomeado pode ser transformado. Então, vamos ver em qual deles você vai se identificar. O nosso primeiro padrão aqui hoje é a escassez crônica. Mas deixa eu te reforçar uma coisa. Ao longo desses 16 anos trabalhando com empresários, com líderes, eu identifiquei esses 4 padrões que se repetem com mais frequência. Então, cada um tem uma raiz específica. É por isso que muitas vezes as estratégias ou mudanças estratégicas, elas não se solidificam, elas não perduram, porque elas vão esbarrar nesses padrões, tá bom? O primeiro padrão que a gente traz aqui é a escassez crônica. Sim, o que seria essa escassez crônica? O dinheiro ele entra, mas ele nunca sobra. Então, independente do quanto você fatura, no final do mês você tem a mesma sensação. É sempre estar em escassez. Então, esse padrão aqui, gente, ele não é falta de gestão. É uma crença profunda de não ser suficiente. Sim, e ela foi construída antes mesmo de você abrir o seu negócio. Você já veio carregando isso. Isso está sendo só transferido, sendo vivenciado no seu negócio. Muitas vezes ele vem da sua família, ele vem de um pai que não prosperou, a família que talvez já viveu uma espécie de tragédia, falência, inclusive, de uma mãe que aprendeu que dinheiro é difícil. E o inconsciente, por lealdade, ele vai repetindo essa história. Aí você vai para sua empresa, você leva essa bagagem também com você. Antes de você abrir o seu negócio, você é uma pessoa. Você trouxe uma história de vida. E quando você chega no seu negócio, você vai se deparar com circunstâncias que antes você não via. E quanto mais você está diante de um ambiente que ele é inseguro para você, onde ele vai requerer de você competências mais profundas, você vai tender também a olhar mais para suas dores. Então, esse padrão ele fica muito mais evidente quando você está vivendo uma situação complexa. Sim, porque está exigindo de você muito mais desse repertório interno que você possui. O próximo padrão é o teto invisível. O seu negócio, ele vai crescer até um certo ponto. Literalmente é como o nome já diz, é como se houvesse ali uma trava. Toda vez que você está prestes a crescer, algo aparece para te desestabilizar. É alguém que adoece, é algo que quebra, é um fornecedor que não entrega, o cliente que fechou o negócio, assinou o contrato e desapareceu ou não fez o pagamento. Sempre vai acontecer alguma coisa para que possa te desestabilizar. Então, toda vez que você está próximo a romper aquele teto, algo vai aparecer para quebrar. Literalmente você não conseguir romper, como se fosse algo te puxando para trás. Então você se sente esbarrado. Existe um termostato inconsciente calibrado, isso é no teu inconsciente. Então, esse calibre ele tá para o nível máximo de prosperidade. É como se inconscientemente você entendesse que só consegue ir até aquele ponto. Então, quando você está prestes a romper, a ultrapassar esse limite, o inconsciente ele cria uma crise para te trazer de volta. Então é como se, até mesmo de forma neurológica, você começa a se auto-sabotar, fazendo de uma forma que você não possa ultrapassar aquele teto. Mas por quê? Porque crescer ali nesse ponto vai despertar um medo profundo. Você vai acessar o mais profundo da sua sombra, de trair quem ficou para trás. Então, aquelas pessoas que isso é de forma inconsciente, na sua família, que não conseguiu prosperar, que não conseguiu romper, que faliram,
ali ela vai esbarrar nessa crença, nesse teto invisível, de forma inconsciente. Ele também pode entender que ele está deixando alguém para trás. Então, automaticamente você começa a se sabotar e não consegue romper esse teto. E aí você começa a ter a sensação de que não vai dar conta, de que vai perder o controle caso você acabe rompendo esse teto. Então você tem todas as situações possíveis para que você não rompa ele. Isso é muito real. Eu vejo isso muito em pessoas que têm um grande potencial de adquirir um potencial de venda. Isso aparece muito nos líderes que têm uma grande capacidade de absorver um projeto maior, uma venda maior, uma questão maior, um faturamento maior, um crescimento assim, muito grande na sua empresa, e ele esbarra na mesma consciência do teto invisível. Então esse padrão, ele é mais recorrente do que você imagina, e muitas vezes ele é silencioso. Então ele vem muito dentro do que você não vai conseguir entregar a tempo, você não tem equipamento suficiente, você não tem colaborador suficiente, as pessoas não têm credibilidade em você, você não vai conseguir crédito para poder financiar isso dentro da sua empresa. Então sempre vai vir por meio, não vai vir uma palavra assim na tua cabeça, isso é um teto, isso é um padrão invisível. Não, isso vai vir por meio dessas falas. Como a gente olha na psicanálise, a liberação é por meio da fala. Então você vai ter aí essas falas que vão conduzindo esse padrão. O nosso próximo padrão é a montanha russa. Eu vou dizer assim que de todos os que eu já acompanhei, esse também é o que mais assim se apresenta. Por quê? É aquele empresário que ele já conseguiu. A gente tem duas forças, tá? A da conquista e da sustentação. Tem aquele empresário que ele conquistou, que ele conseguiu chegar lá, ele já entendeu o caminho, ele entendeu o jogo. Só que depois que ele chegou lá, é um tal de sobe e desce. Um dia tem, um dia ele não tem. Esses períodos de abundância seguidos de colapso. E esse ciclo sempre se repetindo. Freud chama isso de compulsão à repetição. É porque o cérebro ele vai preferir uma dor que ele conhece do que uma prosperidade que ele não conhece. Então, até que isso de fato você consiga ver, você vai estar nesse processo de sempre indo para baixo, depois você se impulsiona, vai para baixo, é aquilo que eu já falei. A força de sustentação você acaba não tendo. Então, por isso que você sempre vai descendo. Então, quando o negócio ele vai bem demais, o teu inconsciente ele começa a destruir antes que a prosperidade se consolide. Então, tu acha estranho, não tá tudo muito bem, tá tudo dando certo, algo de errado não está certo. Não, pelo contrário, algo de certo tá dando certo sim. Então, essa compulsão, ela vai sempre te puxar para trás. Sim, então você começa a achar estranho, você começa a não aceitar as coisas dando certo com naturalidade. Você acha que sempre tem que acontecer um problema. Então, é um sobe e desce. Quando você pensa que está conseguindo respirar financeiramente dentro do teu negócio, algo acontece, cai de novo e lá, problema tudo de novo. Então, você tem que recomeçar do zero. Quantas pessoas ali dentro do segundo, terceiro ano do negócio conseguiu, de fato, atingir um faturamento bom? A empresa começou a deslanchar, ele faz uma negociação equivocada, lá perde tudo de novo, e aí ele tem que recomeçar tudo do zero. Além de ele esbarrar no teto invisível, ele vem nesse sentido da montanha-russa. Nosso próximo padrão, que é o esgotamento produtivo. O que eu mais ouço falar de todo mundo que ensina sobre alta performance é que você tem que trabalhar enquanto os outros dormem. Você tem que trabalhar sim, você tem que alcançar o seu melhor resultado. Só que existe também o esgotamento produtivo. E ele também é um padrão que influencia a forma com que as finanças elas vão crescer ou vão diminuir dentro do teu negócio. Então você trabalha mais do que qualquer pessoa que você conhece e você acaba ganhando menos do que você deveria. Existe um arquétipo chamado Marti, ele fica no comando. É uma crença que o sofrimento gera valor. Então é aquela pessoa que acha que ela só vai gerar valor sofrendo. Sim, quanto mais ela sofrer, mais ela vai ter reconhecimento. E não, porque quando chega no final do mês, tá na escassez de novo.
Esse arquétipo, ele traz consigo uma percepção que você precisa se sacrificar para poder merecer. Então, se eu não levar até o último, até o esgotamento, trabalhar 20 horas por dia, não vou ter resultado. E não é bem aí, tá? E o caixa, ele vai refletir nisso, porque o desequilíbrio entre dar e receber, ele vai drenar o seu negócio da mesma forma que ele está drenando você. Agora me conta aqui, qual desses 4 padrões você mais se reconheceu? Me conta aqui nos comentários, porque essa consciência já é o primeiro passo. No próximo vídeo, eu vou aprofundar o primeiro padrão, que é a escassez crônica, mostrando a raiz psíquica dele e como ele se manifesta nas decisões do dia a dia do seu negócio. O diagnóstico gratuito está aqui no link da descrição. Descubra qual é o seu padrão financeiro em menos de 3 minutos, é bem rapidinho. E se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder essa série. Te encontro no próximo vídeo.